Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje nós trabalharemos a escola literária simbolista do Brasil. A arte pela arte ainda continua sendo um lema dessa escola literária. Partindo disso, a gente vai ver um pouco sobre as questões do simbolismo dentro da literatura. Teve como grande escritor e o mais destacado foi o Cruz de Souza, que a gente vai ver ainda no vídeo. Contexto histórico. Nós temos aí o evolucionismo de Darwin, vai ser bastante importante nessa fase, comunismo, determinismo e positivismo. Comunismo, determinismo e positivismo era a filosofia daquela época, era o meio filosófico do período. Então, nós temos o comunismo, determinismo e positivismo como fonte filosófica. A abolição da escravatura ocorreu em 1878. Teve também a proclamação da República Brasileira em 89, 1889, e novas ordens sociais. Além de funcionar aí a segunda Revolução Industrial, acontecer a segunda Revolução Industrial, assim como o capitalismo dentro da sociedade brasileira. Característica: constante aproximação entre a música e a poesia, desconsideração das questões sociais e abordagem pelo realismo e naturalismo. Então, naturalismo e realismo vão ser deixados de lado, vão deixar de funcionar, e aí vai vir uma nova escola literária, que é o simbolismo, que é totalmente diferente do realismo e naturalismo. O simbolismo ele veio ali para contrapor, na verdade, o parnasianismo, que foi outra escola literária, que quem ainda não conseguiu assistir o vídeo aqui do canal, vou deixar no card, que aí você pode ter acesso ao que foi o parnasianismo na literatura. Temos também a fantasia e o mistério, misticismo religioso e a sublimação, vai ser bem importante aí nessa fase. Cruz e Souza. Cruz e Souza foi o único e também o de grande destaque dentro da literatura simbolista. Ele nasceu em 1861 e morreu em 1898, vítima de uma tuberculose muito forte. Infelizmente, a vida dele foi curta e muito dolorosa também, até porque ele perdeu a esposa e os filhos perdeu os filhos de tuberculose, e a esposa morreu em um sanatório, já em estado muito gravíssimo mental. Então, a Cruz de Souza ele vai ser um dos personagens muito importantes dentro da literatura, ele vai ser um indivíduo que vai modificar a literatura por trazer questões simbolistas. Na época, ele não foi muito aceito, até por ser negro, ele não foi muito aceito socialmente, mas ele acaba modificando, de certo modo, o meio literário, passando, depois de sua morte, ele ser considerado um escritor simbolista. Então, João da Cruz de Souza nasceu em 24 de novembro de 1861, na cidade de catarinense de Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis. Ele era filho de ex-escravos, mas sua educação foi patrocinada por uma família de aristocratas. Inclusive, quem o adotou foi o patrão do seu pai, o coronel, né, o dono, entre aspas, de seu pai, que era escravo. Ele acaba adotando Cruz de Souza e acaba dando seu sobrenome, que é o Souza. Então, a aristocracia proprietária dos seus pais, e foi assim que estudou no Liceu, província de Santa Catarina. Então, ele acaba tendo tudo nas mãos dele, ele estudou, ele se formou, ele teve do bom e do melhor, vamos dizer assim, entre muitas aspas, para poder ele ter uma vida diferente das dos seus pais. Desde pequeno, tinha uma inclinação para as artes, a língua e a literatura. Em Santa Catarina, ele trabalhou como escritor no jornal abolicionista Tribunal Popular, além de ter sido diretor. Então, ali a gente vai ver uma nova característica, ele se tornou funcionário público pelo Tribunal Popular, e acaba produzindo textos jornalísticos. Então, a gente não vê muito, na história, a gente não vê bastante falar muito de Cruz de Souza, porque ele foi marginalizado por muitos anos. Ele passou a ter crédito como escritor simbolista, como escritor transformador, através de sua morte, depois de sua morte. Inclusive, ele passou a ser chamado atualmente pelos estudiosos como cisne negro. Então, ele se passa ali por aquela transformação, por aquela modificação social. Análise de poesia. Vamos analisar aqui algumas poesias de Cruz de Souza. Acrobata da dor. Gargalha, ri, num riso de tormenta,
Como o palhaço que desengonçado, nervoso, ri, num riso absurdo, inflado, de uma ironia e de uma dor violenta, da gargalhada atroz, sognolenta, agita os quisos e o convulsionado salta, Gravroche salta, cló, varado pelo estertor dessa agonia lenta. Percebe-se que existe aí nos poemas dele, não só esse, mas muitos poemas dele, vai trazer a figura de linguagem onomatopeia. Para quem não sabe quem é onomatopeia, foi aquela figura de linguagem que a gente utiliza sentidos opostos, quentes e frio, chuva e fogo, então vai trazer aquelas questões opostas. Isso é muito constante nos poemas de Cruz e Souza. Temos outro poema aí para ser analisado, que é a Alma Solitária. Ó alma doce, triste e palpitante, que excitaras solução solitárias, pelas regiões longínquas, solitárias do teu sonho, discreto e fascinante. Quantas ondas de luz purificante, quanto silêncio, quantas sombras várias, de esferas imortais, imaginárias, falam contigo a alma cativante. Então, percebe-se aí também o uso de figuras de linguagem. Vou exemplificar aqui para vocês, onde é que a gente pode encontrar figuras de linguagem, quando ele diz aqui alma doce e triste, opostos, tá? Porque o doce é algo doce, sensível, alegre, e triste é uma coisa amarga, uma coisa diferente. Então, se opôs à questão aqui da onomatopeia. Então, vamos ver bastante, não só nesse poema, mas em outros poemas dele, que vai acontecer essa questão da onomatopeia. Temos outro poema aí que é livre. Livre, ser livre da matéria escrava. Arrancar os grilhões nos flagelam. E livre, penetram dos dons que selam a alma e lhe emprestam todo a estérea lava. Livre da humanidade, da terrestre bava, dos corações daninhos que regelam. Quando os nossos sentidos se rebelam contra a infância bifronte que deprava. Então, nós temos aí outro poema de Cruz e Souza que vai trazer as questões de simbolismo e também questões de onomatopeia. Tá? Ele é marcado por duas fases principais, a figura de linguagem onomatopeia e pelo simbolismo, que como o nome já diz, né, a escola literária já diz, vai utilizar muitos símbolos, comparar a mulher a uma deusa, como foi no outro poema, trazer questões de livre matéria, né? Então, vai trazer as questões de onomatopeia livre e escrava, né? Uma coisa muito oposta. Escrava é uma coisa que não é livre, e livre não é uma coisa escrava. Então, temos aí uma questão do onomatopeia. E aí, finalizamos o nosso vídeo com esses poemas e esse autor maravilhoso, tá? Ele foi o único aí que se destacou no simbolismo. E a próxima escola literária que nós iremos ver será a Vanguarda, tá? Não é uma escola literária, é um movimento literário, sim, mas não é uma escola literária, tá? Que é a parte das vanguardas europeias que estavam acontecendo pelo mundo e que influenciou o que foi a Semana de 22, que esse ano de 2022 completa aí 100 anos de Semana de Arte Moderna, tá? Então, na nossa próxima aula, nosso próximo vídeo, trabalharemos essas questões aí voltadas para a Semana de Arte Moderna, para a vanguarda europeia e a vanguarda influenciada pelo Brasil. Até lá!